Olá, a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes deste áudio, ultimamente o Senhor tem me usado dentro da sua palavra, me dando uma mensagem de exortação, de advertência, e isso demonstra a preocupação que Deus está tendo com a sua igreja aqui na terra nesses últimos dias. Porque o Senhor tem me dado palavra de despertamento. Tanto que orando aqui ao Senhor, eu disse: Senhor, eu queria pregar outra coisa para a tua igreja, alegrar o teu povo com boas novas. Mesmo dentro da tua palavra, eu queria levar uma mensagem de alegria. E senão os irmãos vão pensar que eu estou arranjando coisa, que eu estou inventando. Mesmo pregando a tua palavra, muitos acham a palavra dura. Muitos acham que eu estou me excedendo. E quero dizer para os irmãos que diante disso tudo, de primeira mão, eu não sou aquele exímio pregador. Não tenho curso. Não sou formado em teologia, em cristologia, não. Eu sou formado na palavra do Senhor. E sempre peço sabedoria e discernimento ao Senhor, porque eu vejo muitos com diploma na mão, um anel de doutor no dedo, pregando coisas que a igreja não dá muita importância. São mensagens que não estão restaurando a igreja, não está renovando o povo, não está despertando a igreja, e é assim que Deus me mostra. Louvado seja Deus. E diante de tudo que eu indaguei ao Senhor, eu queria pregar uma mensagem mais suave, mais alegre para os irmãos, mais confortante. Mas a resposta do Senhor para mim foi: prega e fala o que eu estou mandando tu falar. Fala o que eu estou mandando. Senão, aí eu pensei comigo: eita, muitos pagaram um preço alto por desobedecer o Senhor. Muitos. Deus mandava pregar uma mensagem de arrependimento, de despertamento, e aquelas pessoas incumbidas pelo Senhor negligenciaram e pagaram um preço alto. Então quem sou eu para cometer os mesmos erros que eles cometeram? Então o Senhor, ele tem compromisso com a sua igreja. O Senhor, ele está preocupado com a sua igreja nesses últimos dias, vendo a sua igreja sendo humilhada, vendo a sua igreja desnorteada, vendo a sua igreja contaminada pelas coisas deste mundo, vendo a sua igreja sem autoridade, acima de tudo, e sem identidade cristã. O Senhor está preocupado com a sua igreja, porque está vendo o descaso, o desatino, está vendo a igreja está mergulhando num obscurantismo profundo, que isso tem trazido grande prejuízo para a sua igreja, o descaso, a falta de discernimento, a falta de aplicação da pregação do Evangelho, de viver a santa palavra de Deus, de buscar o Senhor e amar acima de tudo e de todos, primeiramente, fazendo a sua vontade. E é assim que o Senhor está contemplando a sua igreja
A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Não só toda a terra, mas todo o universo, né? Aonde estiver uma pessoa orando, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, aonde quer que seja, Deus ouve simultaneamente a todos nós, embora estejamos orando no mesmo horário, em diferentes lugares. O Senhor está ouvindo as nossas orações, o nosso clamor. Então nosso Deus é assim, onisciente, onipresente, onipotente. Então ele está contemplando e vendo tudo o que acontece na face desse planeta. E está vendo a sua igreja descendo ladeira abaixo, espiritualmente e moralmente falando também, né? Por quê? Porque a moral e os bons costumes que a palavra do Senhor nos coloca, né, para nos trazer para o equilíbrio, para o bom senso, enfim, para nos colocar na posição de sal e luz deste mundo, o Senhor está vendo a igreja desnorteada, fraquejando e abandonando a sua missão primordial, que primeiramente pregar o evangelho, segundo, viver na íntegra e praticar os milagres, prodígios e maravilha em nome de Jesus, para que seu nome seja glorificado, para que o mundo veja a sua glória. Então, o Senhor me deu aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, né, que fala da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer para que todos o adorassem, se prostrassem diante dele, né? Coisa que Daniel e seus companheiros não aceitaram e não o fizeram. E foram levados à fornalha ardente, como assim chama a palavra de Deus. Então vamos ler o texto aqui, no livro de Daniel, capítulo 3, que começa dizendo assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Louvado seja Deus. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos e nações, e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Louvado seja Deus. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Louvado seja Deus. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos e nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todos os homens que ouvissem o som da buzina, louvado seja Deus, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de fole e toda a sorte de música, se prostrariam e adorariam a estátua de ouro. Louvado seja Deus. Qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente.
a uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e teus deuses. Não servem nem a estátua de ouro que levantaste, adoraram e não adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxe esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse-lhe: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de todas sortes de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá salvar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do trono de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Louvado seja Deus. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor encheu de furor, encheu-se de raiva, de ira, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que os fornos aquecessem 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Louvado seja Deus. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para se lançarem no forno de fogo ardente. Louvado seja Deus. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus em suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Louvado seja Deus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, ordenando: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então saiu os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram do meio do fogo. Louvado seja Deus. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem só um cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Louvado seja Deus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Louvado seja Deus. Vocês viram aí? Esses 3 jovens são exemplo de integridade, de servidão, de convicção e de amor ao Senhor. E não se prostraram à estátua que o rei tinha mandado fazer, mesmo sabendo que as suas vidas estavam em jogo, que poderiam ser mortos. Mas eles
confiaram mais no Senhor. Também é um grande exemplo de fé, de perseverança, porque sabiam que o Senhor os livraria, e o Senhor os livrou. Então, esse é um ato de coragem, de fé, que estes 3 jovens nos dão. Louvado seja Deus. Vejam bem, que no versículo 2 está escrito: e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias. Vejam bem, esses são os representantes hoje que nos representam, as autoridades mundanas, politicamente falando, que dizem que nos representam, mas estão contra nós, né? Estão perseguindo a igreja do Senhor, estão perseguindo a sua palavra, estão perseguindo os verdadeiros adoradores, né? Então, quem são eles? Os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, governadores, né? Governadores, prefeitos e por aí vai. Então, são esses que hoje vivem martelando, perseguindo a palavra de Deus e a sua igreja. E a gente vê que diante de tudo isso, nós vemos uma igreja que não está acrescentando muito, né? Porque se a igreja do Senhor nesta terra, e principalmente aqui nesse país, levassem a palavra de Deus a sério, nós já teríamos, louvado seja Deus, já teríamos ganhado esta nação para Jesus, né? Porque muitos dizem, ora, mas dos anos 80 para cá houve um grande avanço do evangelho, muitas igrejas foram criadas, muitas igrejas foram fundadas, foram levantadas, sim. Em números, foram levantadas em números, mas em qualidade, em compromisso com o Senhor, está muito distante, está deixando a desejar. Como eu disse, se esta nação, se este povo, se esta igreja aqui levasse o Senhor a sério, já teríamos ganhado esta nação para Jesus. Podem ter certeza disso. Essa nação já seria integralmente do Senhor. Mas a igreja está fraquejando, a igreja se contaminou, a igreja está retrocedendo, né? Então, está aqui, através desse texto, nós vemos 3 jovens que levaram Deus a sério, que não tinham medo de nada, não tinham medo porque quem conhece ao Senhor, quem vive dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus e tem profundidade com o Senhor, não tem medo de nada. Porque sabe que o inimigo, o que ele muito pode fazer é tocar na carne. Somente isso. Isso se Deus permitir, ainda mais, se Deus permitir, né? Então, meus amados, essa igreja, ela tem que acordar enquanto é tempo, como eu disse. O Senhor vem me incomodando, o Senhor vem me dando palavras de despertamento, de exortação para seu povo, para ver se essa igreja acorda, para ver se sacode esse povo, para ver se eles despertam, porque está tudo errado no meio do povo de Deus. São pouquíssimas igrejas hoje que têm compromisso com o Senhor, que se levantam contra o pecado. Como é que se levanta contra o pecado? Pregando a palavra, vivendo a palavra, dando exemplo e testemunho de um verdadeiro cristão, né? Então, esses 3 jovens aí não ficaram acovardados diante de tantas ameaças, né? Diante de tanta exigência daquele rei que tentou intimidá-los, né? E eles não se deixaram contaminar. A palavra de Deus diz que nem o manjar do rei eles comiam, ou seja, as comidas típicas daquela nação. Eles não se deixaram nem contaminar por aquelas comidas. Então eram 3 jovens que são exemplo para a igreja de hoje. Já pensou se a igreja fosse convicta como foram esses 3 jovens? Se a igreja fosse
confiante como esses 3 jovens foram, quer dizer, se a igreja do Senhor fosse destemida como eles foram, meus amados, a palavra de Deus, ela nos mostra de todas as formas os nossos erros, as nossas práticas erradas. O Senhor tem mandado nesses últimos dias, não, eu creio que não é só eu não, o Senhor tem levantado, porque ele disse, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Deus tem levantado jovens, crianças, adultos, anciões, né, como outros chamam de velhos. Eu sei que Deus tem levantado muita gente. Não é só eu que tenho recebido esse tipo de mensagem através do Senhor, não. Da parte do Senhor, não. Né? Deus tem usado e vai continuar usando muitos para despertar sua igreja, para que ela acorde. Né? Louvado seja Deus. Então a gente vê, Deus ele tem tentado de todas as formas acordar sua igreja, despertar sua igreja desse sono da negligência, dessa covardia de ficar na zona do conforto. Você vê que ele diz assim, o versículo 11 diz, e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. E hoje a igreja se prostra perante o mundo. Como se prostra perante o mundo? Aceitando o mundanismo, aceitando o que eles chamam de costumes, né? E tantas coisas outras que existem neste mundo hoje, que já entrou na igreja em forma de música, em forma de dança, em forma de pensamento, enfim, né? Em forma de cultura. A igreja paulatinamente foi saindo do controle, fugindo da sua responsabilidade, né? E se deixando se contaminar, se prostrando ao mundo, se prostrando ao mundanismo, se prostrando às músicas do mundo, se prostrando à adoração do mundo, os costumes do mundo, a cultura do mundo. A igreja se prostrou. E não sei o que digo, não é a palavra de Deus que diz. Né? O 12 diz assim, há homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, e não servem nem a estátua de ouro que levantaste e adoraste. Então a igreja deveria ser assim, como Mesaque, Abednego e Sadraque. Né? A igreja era para fazer pouco caso do mundanismo, das coisas deste mundo, das culturas, das tradições desse mundo. Não servindo a este mundo em nada, nem se deixando contaminar em nada. Porque agora eu entendo, começo aos poucos a entender porque o Senhor tem tentado despertar sua igreja com palavras duras, persuasivas, para que a igreja acorde. Porque a igreja realmente está cambaleante diante deste mundo. Como eu disse, perdeu a sua moral, perdeu a sua autoridade espiritual, a sua identidade, aleluia, de igreja do Senhor. Perdeu a sua propriedade de sábio e luz deste mundo. Como eu disse, se essa igreja levasse o Senhor a sério, nós já teríamos ganhado esta nação para o Senhor. Mas está acontecendo tudo o contrário. A igreja está recuando. A igreja está com medo. Estão entrando em pânico, apavorados. Por quê? Porque não conhecem o Senhor. Não têm confiança no Senhor. E se não servem ao Senhor, não têm confiança, é porque não conhecem o Senhor. Andam com a Bíblia debaixo do braço. Ouvem a palavra de Deus. Mas como as mensagens hoje não são mais a mensagem da cruz, são mensagens de autoajuda, então não desperta ninguém. Não faz com que as pessoas se convençam e sejam, louvado seja Deus, convertidas ao Senhor. Ao contrário, está havendo um regresso, uma regressão espiritual, moral. E não é só aqui no Brasil, não é no mundo inteiro, mas aqui a coisa está mais feia. Porque Deus, Ele quer fazer desse povo, dessa nação, um grande celeiro,
como ele começou a fazer. Esta nação já foi uma das nações que mais mandaram, aleluia, louvado seja Deus, que mais mandaram e enviaram pessoas a outras nações para pregarem o seu evangelho. E hoje não se vê mais falar em missão, não se toca mais no assunto missão, não tem mais ministério de missão. Antigamente a igreja era preocupada em fazer missões, tanto aqui no país como fora do país. E à medida que a igreja foi entrando na zona do conforto, foi recuando, louvado seja Deus, o inimigo foi avançando, foi tomando as rédeas, foi humilhando, foi trucidando com este país e com as pessoas. Então, eu chamo isso uma falta de pudor, de vergonha diante do Senhor. E diante de tudo isso, ainda digo mais, por revelação divina. Não vem de mim não, viu? Não sou eu que estou dizendo não. É por revelação divina instantânea que me deu de agora. Por conta disso estão todos pecando contra Deus. Porque deixaram o seu ide. Porque deixaram de fazer prodígios e maravilhas. Deixaram de tudo isso de lado. Por quê? Porque tudo isso glorifica o nome do Senhor. Tudo isso são testemunhos fortíssimos que faz com que o mundo veja a sua glória, que faz com que o mundo enxergue a sua igreja poderosa, como foi no início. Era uma igreja poderosa, uma igreja unida, uma igreja imbuída, uma igreja destemida, uma igreja que não tinha medo de nada, avançava, em vez de recuar, avançava. E nós vimos que só no primeiro discurso do apóstolo Pedro, que não tinha costume de pregar ainda, não sabia nem pregar, mas no discurso seu, numa pregação sua, foram mais de 3.000 pessoas convertidas ao Senhor. E foi assim que começou a igreja do Senhor, corajosa, destemida, que avançava, que protestava contra o pecado, que avançava contra o pecado, que destruía os pilares do inimigo nesta terra, que desfazia toda a maldição do inimigo nesta terra. É claro que o inimigo não gostou e começou a fazer estratégias, a abrir estratégia. E a igreja, por negligência, foi fugindo da sua responsabilidade, foi dando lugar ao inimigo, foi dando legalidade a ele, porque tudo isso lhe dá legalidade. E ele é um ser legalista. Está aí a prova. À medida que lhe dão legalidade, ele avança, ele rouba, mata e destrói, porque a sua trilha de maligna sempre esteve em ação. E nunca esteve tão presente como agora neste presente século da igreja do Senhor Jesus neste mundo. Então é hora de acordar, meu povo. Vocês que se dizem cristão, eu estou falando isso, cristão é independente de placa de igreja, de credo religioso, tudo isso, porque a sua comunhão com Deus, a sua salvação, é entre você e Deus, é individual. Cada um vai prestar conta de si diante do Senhor. Então não é placa de igreja que salva ninguém, e sim a sua fidelidade, a sua conversão, a sua sinceridade, a sua prática de buscar o Senhor, de adorá-lo e amá-lo em espírito e verdade, para se deixar usar nesta terra, para ser instrumento dele nesta terra. Louvado seja Deus. Então pensem nisso, meus amados. Pensem nisso, você que se diz igreja, que se diz cristão, que se diz pedrinha do edifício de Deus aqui nesta terra. Como eu disse, para pregar a palavra do Senhor, não é preciso ter anel de doutor no dedo, não. Não é preciso fazer curso de mestrado de teologia e cristologia, não. Basta conhecer a palavra do Senhor. É o suficiente. Conhecer e viver esta palavra. E o resto Deus fará. E o resto Deus lhe honrará. Faça isso. É claro que não sou contra quem faz curso de teologia e cristologia. Quem quer estudar, não sou contra. Não sou contra. Não tenho nada contra. Mas para pregar a palavra do Senhor não precisa de tudo isso, não.
Basta que você se deixe usar pelo Senhor para ser instrumento aqui nesta terra. Faça isso, você vai ver a diferença. Faça isso, comprove. Porque o Senhor fundou a sua igreja para isso. Essa é a missão da igreja. Dissipar as trevas, humilhar e destronar Satanás do seu trono aqui na terra, de tirar ele, aleluia, de desfazer todos os laços, todas as armadilhas dele. E o Senhor ainda disse mais: o sinal seguirão os que creem. Para quê? Para que dê testemunho de uma igreja poderosa, de uma igreja santa. E como o Senhor vai nos despertando, vai nos dando revelação, essa palavra santidade, como está difícil de encontrar santidade nesta terra, como está difícil de encontrar pessoas sinceras. Só que a palavra de Deus adverte, né, que sem a santidade jamais veremos o Senhor, jamais alcançaremos a glória de Deus. O Senhor é bem claro na sua palavra. A sua palavra é objetiva, é reta, é suficiente. Só não entende quem é louco, ou quem não quer servir ao Senhor, quem não quer servir ao Senhor. O padrão é santidade para a igreja do Senhor. O padrão é santidade, porque é a santidade que dá autoridade à sua igreja. É a santidade que faz com que o inimigo bata em retirada. É a santidade que faz com que você seja realmente um homem ou uma mulher de Deus, patenteado pelo Senhor, banhado pelo seu sangue, cheio do seu Espírito Santo. Aí o diabo abre caminho, o diabo bate em retirada. Por quê? Porque eles não resistem à santidade. O Espírito Santo do Senhor na vida daqueles que creem, que são fiéis e obedientes ao Senhor. Só até aqui que o Senhor me entregou. Pensem nisso. Santidade, volto a dizer, santidade é o padrão da igreja. Precisa falar mais? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela manda nós ser santo, nos desperta para ser santo, nos ordena a ser santos diante do Senhor, sem a qual não veremos a Deus e nem tampouco chegaremos à glória, nem teremos vínculo com o Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, tenha misericórdia de nós, nos aperfeiçoe cada vez mais na sua palavra, no seu amor, no seu Espírito. Que o Senhor nos dê da sua graça, que o Senhor nos cubra com seu sangue, nos lave com seu sangue, que o Senhor nos faça forte, ardente na sua presença, nos faça tocha viva no seu altar e que nos faça instrumentos seus de honra e de bênção para esta humanidade. Que a igreja do Senhor volte às suas origens, que a igreja do Senhor volte a ser o que era antes, lá no início. Tudo para a glória de Deus, para que o mundo veja a glória do Senhor, para que o mundo veja o resplandecer de Cristo Jesus nesta terra. Louvado seja Deus. Fiquem com Deus, pensem nisso, orem ao Senhor, peçam entendimento, peçam sabedoria e, acima de tudo, santidade, que é o padrão da igreja do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos, a paz que excede todo entendimento, seja com todos. Que Deus nos livre e guarde de todo mal, que o Senhor supra todas as nossas necessidades e nos faça santos e fiéis a Ele, sendo seus imitadores. Louvado seja Deus.